Olá, nós somos o grupo 4 de Fisiologia e nosso tema é Respostas Fisiológicas no Parto e Pós-Parto. O nosso grupo é composto pelos seguintes integrantes. O início do processo de parto. Com a proximidade do final da gravidez, vão ocorrendo mudanças hormonais e mecânicas progressivas, que por fim culminam na expulsão do bebê de dentro do útero. O estrógeno tem tendência a aumentar a contratilidade do útero e a progesterona, por sua vez, a inibe. Até o 7º mês de gravidez, esses dois hormônios são secretados de forma progressiva. Porém, a partir desse, a secreção de estrógeno continua, mas a de progesterona diminui, o que leva a uma maior excitabilidade da musculatura do útero. Além disso, outro fator estimulante é o cortisol liberado pelas glândulas adrenais do feto. Até então, o útero sofreu somente contrações lentas e fracas, as chamadas contrações de Braxton-Hicks. As contrações vão ficando cada vez mais fortes e começam a distender o colo do útero, o que força a cabeça do bebê contra o canal do parto, iniciando assim o trabalho do mesmo. Nesse ponto, entra em cena a teoria do feedback positivo, onde, ao se distender o colo do útero, ativam-se receptores nervosos que enviam estímulos para a neurohipófise, o que, por sua vez, libera ocitocina. Esse hormônio tem efeito de aumentar a contração da musculatura uterina, sendo secretado na circulação sanguínea para assim chegar ao útero e distender cada vez mais o colo uterino, o que leva os receptores a enviarem mais estímulos para a secreção seja aumentada. Como ilustra a figura o processo. As contrações do trabalho de parto. Com base em estudos fisiológicos, foi proposta a teoria do feedback positivo, a fim de explicar o que transforma as contrações de Braxton-Hicks, lentas e fracas, em contrações de trabalho de parto, intensas e pouco espaçadas. Tal teoria determina basicamente que o estiramento do cérvix pela cabeça do feto se torna tão intenso a ponto de criar um reflexo de contratilidade no corpo do útero, o empurrando para frente. O feedback positivo do trabalho de parto obedece a todos os princípios do feedback positivo propriamente dito, ou seja, uma vez que a força de contração uterina se torna mais que um valor crítico, cada contração leva a contrações subsequentes, que se tornam cada vez mais fortes, até atingir o efeito máximo necessário. Há dois tipos de feedbacks positivos durante o trabalho de parto. O primeiro é o estiramento do cérvix, faz com que todo o corpo uterino se contraia, e tal contração estira ainda mais o cérvix devido à pressão para baixo da cabeça da criança. O segundo é o estiramento cervical, faz com que a glândula hipófise libere ocitocina, que estimula as contrações uterinas. Quando as contrações uterinas se tornam intensas durante o trabalho de parto, são originados sinais dolorosos a partir desse local. Tais sinais desencadeiam outros neurogênicos a partir da medula espinhal, causando a contração dos músculos abdominais, o que ajuda enormemente na expulsão da criança. A mecânica das contrações uterinas. As contrações uterinas durante o trabalho de parto começam basicamente no topo do fundo uterino e se espalham para baixo, por todo o corpo do útero. Além disso, a intensidade da contração é grande no topo e no corpo uterino, mas fraca no segmento inferior adjacente ao colo. Portanto, cada contração uterina tende a forçar o bebê para baixo na direção do colo uterino. No início do trabalho de parto, as contrações ocorrem apenas a cada 30 minutos. À medida que o trabalho de parto progride, as contrações finalmente surgem com tanta frequência quanto uma vez a cada 1 a 3 minutos. A sua intensidade aumenta bastante, com períodos muito breves de relaxamento entre elas. Felizmente, essas contrações de trabalho de parto ocorrem intermitentemente, pois contrações fortes podem interromper o fluxo sanguíneo. Em mais de 95% dos nascimentos, a cabeça é a primeira parte a ser expelida, abrindo as estruturas do canal do parto. E em casos mais raros, as nádegas apresentam-se primeiro, fenômeno denominado aposentação pélvica. O primeiro estágio do trabalho de parto, o chamado estágio do trabalho de parto, é o período de dilatação cervical progressiva, que vai até a abertura cervical estar tão grande quanto a cabeça do feto. O segundo estágio do trabalho de parto, quando o colo está totalmente dilatado, as membranas fetais geralmente se rompem e o líquido amniótico vaza abruptamente para a vagina.
Em seguida, a cabeça do feto se move rapidamente para o canal do parto e, com força descendente adicional, ele continua a forçar o caminho através do canal até a expulsão final. A separação da placenta. A placenta é constituída por uma porção fetal, originária do saco coriônico e correspondente ao lado que fica em contato direto com o feto e de onde sai o cordão umbilical, e pela porção materna, derivada do endométrio, sendo a face que fica voltada para o útero da mãe, juntamente a ele, e também é o local onde ocorrem as trocas mãe-feto. A decídua refere-se à camada funcional do endométrio de uma mulher grávida, que se separa do restante do útero ao nascimento. É dividida em 3 regiões. Decídua basal, parte mais distante do concepto, formando o componente materno da placenta. Decídua capsular, parte superficial da decídua, que recobre o concepto. Decídua parietal, todas as outras partes restantes da decídua. As dores do parto. A dor é um processo fisiológico do parto, e a sua intensidade varia entre as mulheres. Ela pode ser dividida de acordo com os 3 momentos que envolvem o nascimento: a dilatação, a expulsão do bebê e a expulsão da placenta. Durante o período de dilatação, no primeiro estágio, a sensação é semelhante a uma cólica menstrual, sendo que a dor ocorre porque existe a contração da musculatura do útero para empurrar o feto. Quando a dilatação está completa, entra em cena outro tipo de desconforto, presente no segundo estágio, o da expulsão do feto. Neste momento, a dor ocorre devido à pressão dos órgãos pélvicos para a cabeça do bebê, sendo que a mulher também sente vontade de empurrar o feto. Após a chegada do bebê, ocorre a expulsão da placenta, o que incomoda muito pouco. Ocorre apenas uma cólica muito menos intensa do que a do parto. A mãe ainda pode sentir cólicas no primeiro dia após o parto. Elas decorrem da contração que o útero está fazendo para expulsar os fetos do sangue e placenta, e acontecem também com quem faz cesárea. A involução do útero no pós-parto. A diminuição do tamanho do útero é denominada de involução. Esse processo inicia-se após o parto e dura aproximadamente 10 dias. O útero volta ao seu estado e lugar correspondentes depois de dar à luz, graças às contrações que ocorrem depois do parto. As contrações uterinas estão presentes na primeira 48 a 72 horas, especialmente durante a amamentação, porque o reflexo de sucção do bebê estimula a secreção de ocitocina, que por sua vez estimula as contrações uterinas, formando-as mais intensas. A queda dos níveis de estrógeno e progesterona após o nascimento da criança também auxiliam no processo, desencadeando a liberação de enzimas proteolíticas no endométrio. Essas enzimas, por meio de um processo de autólise, transformam o material proteico das células endometriais em substâncias que são absorvidas e eliminadas pela urina. A musculatura da zona vai reduzindo-se paulatinamente, e o tecido de toda a zona abdominal da mulher então volta à normalidade. Os efeitos da amamentação. A amamentação é um dos momentos mais importantes para aumentar o laço afetivo entre a mãe e o filho, com grandes vantagens para ambos. O leite materno dado ao bebê após o parto faz o útero voltar ao tamanho normal, mais rápido, e diminui o sangramento, prevenindo a anemia materna e reduzindo o risco de câncer de mama e ovários. Para a criança, também há ganhos. Protege contra doenças, previne a formação incorreta dos dentes e problemas na fala, proporciona melhor desenvolvimento e crescimento, sendo um alimento completo, dispensando água e outras comidas até os 6 primeiros meses de vida do bebê. A lactação. Desenvolvimento das mamas, atuação do estrógeno e progesterona. Para entendermos a atuação dos hormônios ovarianos no desenvolvimento das glândulas mamárias durante a puberdade e também durante o período de gestação, a lactação é importante. Entendermos a morfologia das mamas, principalmente sobre a unidade básica funcional dessas glândulas, o alvéolo. Essa estrutura é composta por uma linha de células epiteliais capazes de filtrar o sangue e extrair nutrientes para a síntese do leite, rodeadas de tecido conjuntivo, células mioepiteliais responsáveis pela contração e injeção do leite e por uma vasta rede de vasos sanguíneos. A ação do estrógeno. O estrógeno, quando secretado,
promove a proliferação e crescimento dos ductos das glândulas mamárias e também a ramificação dos mesmos. Simultaneamente, ocorre um maior acúmulo de gorduras no estroma da mama, ao redor dos alvéolos, o que causa o aumento de volume das glândulas mamárias durante o período da gestação. A proliferação dos ductos é importante para aumentar o fluxo e a secreção do leite, posteriormente no momento da lactação. A ação da progesterona. Quando a progesterona, o maior desenvolvimento da glândula ocorre quando suas contrações são altas, sendo a sua ação realizada simultaneamente com a do estrógeno. Juntos, os hormônios promovem a multiplicação de células epiteliais mamárias. Quando o sistema de ductos estiver desenvolvido, a progesterona, bem como com outros hormônios, causará o crescimento adicional dos lóbulos mamários, como multiplicação dos alvéolos e desenvolvimento das características secretoras das células dos alvéolos. Essas mudanças são análogas aos efeitos secretores da progesterona no endométrio uterino, na última metade do ciclo menstrual feminino. O início da lactação. A atuação da prolactina. A prolactina é secretada pela adenohipófise e sua concepção no sangue da mãe aumenta uniformemente a partir da 5ª semana de gestação até o nascimento. Depois que o bebê nasce, a perda de estrógeno e progesterona permitem que a prolactina promova a lactação. Ela atua em conjunto com alguns outros hormônios, como GH, cortisol, entre outros, e toda vez que a criança suga o peito, é enviado um sinal para o hipotálamo e há um pico de liberação de prolactina. Se esse pico estiver ausente ou bloqueado, não há produção de leite. Essa produção de leite pode durar por vários anos, caso haja sucção nas mamas. Acredita-se que o hipotálamo controla a liberação de prolactina através da hipófise anterior, pela liberação de um hormônio inibitório. Na maioria das vezes, o ciclo ovariano só retoma algumas semanas depois de se parar de amamentar, uma vez que os estímulos causados pela mama no ato de sugar causam a liberação de prolactina, mas inibem a secreção de GI-RH, que atua na hipófise para liberar LH e FSH. Ejeção do leite, atuação da ocitocina. Embora seja secretado de maneira contínua nos alvéolos mamários, o leite não flui para os ductos mamários, a não ser que seja ejetado. Para que essa ejeção ocorra, precisa haver um estímulo, geralmente a sucção do mamilo realizada pelo bebê, mas também pode ocorrer por um estímulo emocional, como pensar no filho ou ouvi-lo chorar. O estímulo, geralmente sensorial, é transmitido para a medula espinhal da mãe, através dos nervos somáticos dos mamilos, e da medula para o hipotálamo, que induzirá sinais neurais para a secreção de ocitocina pela hipófise posterior. A prolactina também é secretada concomitantemente. Ao cair na corrente sanguínea, a ocitocina promove a contração das células mioepiteliais, que circulam os alvéolos, fazendo com que o leite seja ejetado para os ductos. O leite começa efetivamente a sair de ambas as mamas da mãe. Estresse vezes inibição da ejeção do leite. O estresse, assim como a estimulação do sistema nervoso simpático, inibe a secreção de ocitocina, diminuindo a ejeção do leite. Devido a essa inibição, é fundamental que as mães passem por um puerpério tranquilo, para que obtenham sucesso no ato da amamentação. Atos como olhar para o bebê, ouvir música ou fazer coisas que relaxam a mãe durante o ato de amamentar também auxiliam no reflexo de ejeção. A composição do leite. O leite materno possui uma composição extremamente específica para as necessidades do bebê e é composto, em sua maioria, por água, quase 90%. Se comparado ao leite de vaca, possui 50% mais lactose, metade da quantidade de proteínas e apenas 1/3 de cinzas, e contém cálcio e minerais. Além disso, o leite também é rico em anticorpos da mãe e outros agentes anti-infecciosos, incluindo macrófagos e neutrófilos, que protegem o recém-nascido de bactérias e outros micro-organismos, que podem ser letais quando a microbiota natural ainda não está devidamente desenvolvida. No auge da lactação, a mulher produz cerca de 1,5 litros de leite por dia. Essa produção demanda grande quantidade de nutrientes da mãe, que levam ao emagrecimento e podem inclusive levar a uma descalcificação óssea. Isso acontece porque a mulher perde cerca de 50 gramas de gordura e 100 gramas de lactose, advindas da conversão de glicose materna para o leite por dia. Além disso, há ainda a perda de 2 a 3 gramas de fosfato de cálcio para o leite por dia. Isso significa que,
Caso a mãe não tenha a ingestão adequada de cálcio e vitamina D, as glândulas paratireoides aumentarão sua atividade para suprir essa demanda e ocorrerá a consequência descalcificação óssea. Essas são as nossas referências e, por último, agradecemos pela atenção e agradecemos ao professor Wagner pelas aulas ministradas. Foi de grande importância a sua presença em nossa vida acadêmica e pessoal. Obrigado.